final, né, deste mês maravilhoso de novembro, que tem uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro, dirigida aí à sociedade e também em especial aos homens. Vocês homens que estão aí, fiquem me assistindo, porque hoje eu vou estar recebendo aqui o Dr. Ricardo Cartaz, que é urologista. Vai estar falando um pouquinho sobre isso, sobre câncer de próstata e qualquer outro tipo de pergunta que você tenha também a fazer, né, sobre você ou alguma coisa que você está passando, já aproveita e manda no nosso WhatsApp, tá? A gente vai deixar o telefone aqui na telinha, que é o 981733660, é isso? Ó. Então, manda pra gente aqui, tá? A sua pergunta a partir de agora, tá bom? Simbora, simbora. Olha aí, doutor, tudo bom? Seja bem-vindo. Vamos lá, vamos falar sobre a importância desse mês, né? Que é o Novembro Azul. A gente já tá finalizando, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre essa importância para os homens que estão nos assistindo agora. Na verdade, o Novembro Azul é uma campanha a nível mundial, né? Que consiste no combate ao câncer de próstata. Eu sempre falo que não é só a próstata que o homem precisa cuidar, né? Acho que, de forma geral, a gente tem que cuidar da saúde de forma global. Geral, né? Isso. Então, assim, é um mês que onde a mídia está sempre falando, onde a gente tenta conscientizar mais o homem nesse sentido. Sim. Mas eu acho que a gente precisa cuidar da saúde o ano todo, né? Exatamente. O que seria o câncer de próstata, né? E por que os homens, eles podem ter câncer de próstata, doutor? Bom, o câncer de próstata é uma doença maligna da próstata, né? Ela normalmente acomete os homens mais velhos. Existem alguns fatores de risco para o câncer de próstata, que é o principal a idade, história familiar em parentes de primeiro grau. Aqueles que têm pai e irmão com câncer de próstata são mais propícios a ter a doença. E também naqueles pacientes que são afrodescendentes também tem uma correlação maior. Então, essas pessoas, elas podem vir a ter mais chances de... Sim. Mas normalmente a doença é uma doença do homem mais velho, né? Então, por isso que o rastreamento que a gente fala... de quantos anos um homem ele pode vir a ter o câncer? A média de idade é 65 anos. Só que a gente sempre recomenda que a partir dos 50 anos da população geral, inicia-se o rastreamento para o câncer de próstata. E nesses pacientes que têm fatores de risco mais importantes, a gente inicia antes, aos 45 anos. Uma pessoa que, tipo, sei lá, digamos que o pai, ele teve, né? Sim. Pode ser genético também, os filhos? Tem um fator de hereditariedade, né? Como eu falei, é um dos fatores de risco a história familiar. Então, tem esse componente hereditário, que é importante esses pacientes procurarem antes urologista como forma de prevenção. O tratamento, doutor, como é que é feito? Bom, o tratamento depende muito do estadiamento da doença, né? O estadiamento é o quê? Qual o nível que essa doença ela se comporta no organismo. Normalmente, o estadiamento, a gente sempre divide em 3 grandes grupos, que são os cânceres de próstata de baixo risco, risco intermediário e alto risco. Os cânceres de baixo risco, hoje em dia, a gente tem uma tendência maior a fazer um tratamento que a gente chama de vigilância ativa, que é um acompanhamento da doença. A gente faz um acompanhamento seriado com PSA, que é o exame de sangue, mais o toque a cada 3 meses e uma biópsia de confirmação após 12 meses do diagnóstico. Mas o padrão é que a gente faça, em tumores de risco intermediário até alto risco, a cirurgia, né? Que a gente chama de prostatectomia, né? Que é a cirurgia para retirada da próstata, que ela pode ser tanto feita pela via convencional, via aberta, quanto a via laparoscópica. E hoje em dia, mais recentemente, tem a tecnologia robótica que também ajuda nesse sentido. Digamos que a pessoa está sentindo já alguma coisa, como que ela pode diagnosticar o caso aí? Né? Bom, pode vir a ser normalmente o câncer de próstata, ele é uma doença assintomática, né? Não sente nada, assim, nem... Dificilmente o câncer de próstata de risco baixo, intermediário, tem alguns sintomas. Normalmente os sintomas prostáticos estão mais relacionados a doenças mais avançadas. Doença, sangramento urinário, são alguns dos sintomas mais comuns nesse sentido. O que a gente precisa só orientar é com relação que existe uma patologia prostática, que é a hiperplasia prostática benigna, que é uma condição benigna da próstata, que ela pode
ter mais sintomas do que o câncer. Então, assim, confunde um pouco os homens. Aqueles pacientes que começam a ter dificuldade para urinar, acordar muitas vezes à noite, o jato mais fraco, são sintomas decorrentes da hiperplasia. Sintomas do câncer são mais difíceis, por isso que a gente preconiza o rastreamento do câncer de próstata. Digamos que a pessoa tá com câncer de próstata, né? Vamos lá, como se tratar? Tem cura? Sim, Se tiver no início? com Se certeza. tiver muito avançado? Quais são as chances? Normalmente, quando a gente tem um câncer de próstata em níveis mais iniciais, a gente tem uma chance de cura acima de 90%. Os tumores mais avançados têm uma diminuição dessa chance de cura, mas ainda em torno de 30%, 40% a gente ainda tem uma boa sobrevida ao longo dos tratamentos que hoje a gente tem, né? Então, assim, o ideal é que a gente consiga fazer o diagnóstico um pouco mais precoce. Mas mesmo em doenças mais avançadas, a gente tem muito tratamento a ser feito ainda. Tem muitos homens que tem aquele negocinho, eu não vou fazer esse exame de toque, não é, doutor? É um medo de fazer esse exame de toque da gota, não sei por quê. Mas, enfim, tem muitos homens ainda que tem esse receio, né? Não vou fazer esse exame, não. Que negócio tá fazendo esse negócio de exame de toque? Mas é um exame que é bom fazer, porque é onde praticamente se descobre, né, a doença, né? Sim, na verdade o rastreamento do câncer de próstata, propriamente dito, a gente faz através do exame de sangue, que é o PSA, que é uma proteína produzida pela próstata, associado ao toque retal. São exames que a gente sempre fala que são exames complementares. Ou seja, um não nega o outro. Mesmo que você tenha um PSA bom, PSA baixo, há uma necessidade de fazer o toque como forma complementar a esse PSA. Em torno de 15% dos cânceres de próstata, eles podem ser diagnosticados apenas com toque. Então, assim, mesmo com PSA baixo, esses 15% podem ter um toque alterado, que são importantes para fazer o diagnóstico mais precoce. Qual que é o tempo de vida de uma pessoa com câncer de próstata? Então, o crescimento do câncer, na verdade, o câncer de próstata ele tem um crescimento muito indolente. Certo. Então, assim, quando a gente diagnostica um paciente de baixo risco, a gente consegue ter uma sobrevida até 90% de cura. Certo. Pacientes que têm já uma doença avançada ao diagnóstico, com os tratamentos, com tudo que a gente tem, ainda tem uma sobrevida muito grande, em torno de 15 anos. Então, assim, a ideia que a gente sempre preconiza para o homem é se prevenir, cuidar antes, procurar ajuda antes, fazer o rastreamento propriamente dito, para que a gente consiga pegar essa doença nas fases mais iniciais. Porque homens acham que só é isso, né, gente? Mas tem outros tipos de doenças, né, que acometem os homens também, né? E tem que estar fazendo acompanhamento, indo ao urologista. Eu acho que uma vez no ano, né, fazer um acompanhamento. E ao urologista, porque o urologista vai passar exames e outras coisas mais. Não é negócio de toque, não, minha gente. O toque é só mais pra frente, né, doutor? Ou se tiver realmente sentindo algum sintoma, assim, e tal, aí vai ter que fazer o exame. Mas se não, a gente tem que ir ao médico, a gente tem que estar se prevenindo. Mulheres, homens, todos nós temos que ir ao médico. Mulheres também vão ao urologista, tá, gente? Tem muita coisa que o urologista cuida, que é da gente também. Mas temos aqui uma pergunta. Bom dia, doutor Marília. O câncer de próstata tem algum sintoma no início? Bom, como eu falo, que normalmente o câncer de próstata ele é assintomático, né? A grande maioria das vezes, as doenças de mais baixo risco, elas tendem a não apresentar muitos sintomas. Por isso, a necessidade do rastreamento. Porque se houvesse algum sintoma inicial, alguma coisa que justificasse que seria um câncer de próstata, o rastreamento estaria até um pouco mais em desuso. Mas como ele é uma doença que se comporta de forma muito assintomática, então, assim, é uma necessidade de promover esse rastreamento como forma de prevenção. Vamos lá. Digamos que a pessoa ela tá com câncer de próstata. Onde dói? Onde é que a pessoa vai sentir dor? Então, normalmente os pacientes que têm o câncer de próstata de forma mais avançada, eles podem ter doenças fora do sítio prostático. Certo. Então, os principais locais que a gente tem de avanço da doença são os linfonodos, que são aquelas famosas ínguas, né? Normalmente não apresenta muito sintoma, porque é mais no interior do abdômen, mas pode ter dores ósseas, dor de coluna, dor em costela, dor na perna, e normalmente isso acontece quando a doença se torna uma doença metastática para o osso, né? Mas também pode ter sintomas locais, além dos sintomas urinários, um sangramento urinário, uma dor perineal, né, que é essa região que fica entre o ânus
e o escroto pode ter esses sintomas, mas o padrão mesmo é que é uma doença assintomática. Maravilha, né? Vamos lá, tem mais uma pergunta, né? Solta aqui. Eu tô urinando bastante. Isso pode ser o câncer de próstata? Bom dia. Nossa, eu acho que tem nada a ver, tem alguma coisa assim, na verdade, como eu tinha falado anteriormente, existe uma condição prostática que é a hiperplasia prostática benigna. Ela é uma doença que acomete homens a partir dos 40 anos. A doença é uma das mais comuns do homem e há um aumento da glândula prostática e ela se insinua no interior do canal uretral, né? Da uretra. Então, os homens começam a ter sintomas urinários. O jato começa a ficar mais fraco, acordar mais vezes à noite. Existe, como ele falou aí, um aumento da frequência urinária durante o dia. Sintomas irritativos como ardência para urinar, todos são sintomas. Nesse caso. O sangue normalmente ele pode estar relacionado também com hiperplasia, pode acontecer. Mas normalmente esses sintomas urinários são mais comuns da hiperplasia prostática, que é uma condição benigna, é diferente do câncer. Então, assim, acho que o ideal é ser feita uma avaliação mesmo urológica para ver se é isso mesmo que esse paciente apresenta, né? Quais são as chances de uma pessoa mais jovem ter também câncer de próstata? Porque a gente sabe que é mais quando tem uma idade mais avançada, né? Isso. Mas quais são as chances de um jovem, né, ele poder também ter? Assim, normalmente como o câncer de próstata é uma doença do homem mais velho, né? Então, a partir a média de idade é em torno de 65 anos, mas a partir dos 45, 50 a gente já pode ter uma prevalência. É muito raro a gente ver câncer de próstata em pacientes de menos idade que isso. Antes dos 40, assim, é algo muito raro. Às vezes não é nem o mesmo tipo histológico, que é o tipo de doença que está relacionado a esse câncer de próstata nos mais velhos. A chance assim, são casos raros, mas pacientes que apresentam história familiar positiva, eles podem ter câncer de próstata até assim com 39, 38, 40 anos. Já vi acontecer algumas vezes. Mas também é uma condição bem mais rara. E normalmente o diagnóstico, nesses parentes de primeiro grau, pai, irmão, são diagnósticos também que foram feitos de forma mais precoce. Então, por isso que esses pacientes que tiveram algum pai, irmão que tiveram câncer de próstata com 45 anos ou menos, o ideal é que comece o rastreamento até anteriormente. Maravilha. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Bora lá. Eu fui diagnosticado com câncer, mas estou me tratando. Gostaria de saber se posso ter relação. Eu ia fazer essa pergunta agora, viu? Parece que coincidiu. Mas pode ter relação, né? Você tendo câncer de próstata ou com quanto tempo? Assim, depende muito do tipo de tratamento que é feito. A cirurgia, ela pode cursar com uma das complicações é a disfunção erétil, né? Certo. Então, esses pacientes, se após um tratamento com cirurgia, com radioterapia, ele tiver ereção preservada, ótimo, pode ter relação sem problema nenhum, certo? O grande problema é quando a gente faz o tratamento e aí o paciente cursa com alguma dificuldade de ereção. Então, nesses casos, a gente pode iniciar um tratamento para disfunção erétil separado do tratamento para câncer de próstata. Existe um tratamento também do câncer de próstata que é a hormonioterapia, onde a gente faz o bloqueio da testosterona, como forma de inibir esse crescimento do câncer. Quando a gente faz esse bloqueio, também existe uma dificuldade maior desse paciente de cursar com ereção, porque esse paciente ele vai estar bloqueado aquela gasolina que vai dar o estímulo sexual. Então, esse paciente ele vai ter uma certa dificuldade maior. Mas se o paciente fez o tratamento, tá, do ponto de vista erétil, tá ok, não tem problema nenhum ter relação. Maravilha. Bora lá, mais uma pergunta. Vou colocar aqui mais uma pergunta. Aqui. Olá, bom dia, Marília, doutor. Doutor, meu pai tem 55 anos, nunca fez um exame de próstata. Porém, há 10 dias ele fez um PSA e o resultado do exame foi de 34,98%. Tem alguma média, assim, de porcentagem do PSA para a gente poder detectar aí o câncer de próstata? Existe uma média? Na verdade, o PSA ele depende muito da idade e também de alguma outra condição que esse paciente tem. O volume prostático, que a gente chama de densidade do PSA. Provavelmente o que ela colocou aí, eu não sei se foi a porcentagem que existe o PSA total e o PSA livre, que aí existe uma porcentagem entre o livre e o total, ou se foi o valor total do PSA.
Se esse valor for total do PSA, a gente... O resultado foi R$ 34,98. Será que esse não seria o total? Pode ser. Se for o total, assim, tá um nível bem elevado. O ideal, assim, em pacientes com 55 anos, que é o caso dele, a gente tem um PSA em torno de 2,5 a 4 no máximo. Certo. Então, assim, o ideal é ver se esse PSA não foi um achado de uma possível infecção prostática, que pode acontecer o aumento do PSA, ou se realmente esse é o valor absoluto que ele tem. O ideal aí é justamente procurar o urologista para que ele possa auxiliar nesse sentido. Exatamente. Vamos lá, mais uma pergunta. Beber água demais e urinar fazendo força e só saindo pouca urina. Ai, gente, isso deve ser, então... Às vezes é infecção urinária? Assim, ou pode ser essa... Depende muito. Paulatinamente é indício? Será que é... Será que Quando a gente ser? fala sobre sintomas urinários, existe uma siglazinha que a gente usa, que é sintomas urinários do trato inferior. Certo. Esses sintomas podem ser diversas coisas. Eles podem ser uma infecção urinária, pode ser uma hiperplasia prostática, pode ser alguma outra condição que esse paciente tenha. Eu não sei se é do sexo masculino ou feminino, mas se for do sexo masculino, tem uma chance de ser uma hiperplasia prostática, né? Certo. Esse paciente pode cursar com aumento da frequência urinária, o jato começa a ficar mais fraco, gotejamento pós-urinário. Então, tudo isso são sintomas relacionados à hiperplasia. Se for mulher, tem um pode tratamento ser... também para Sim, isso? sim. A gente pode iniciar tratamento medicamentoso, né? A gente inicia. Na verdade, a hiperplasia prostática, o que importa mais pra gente são os sintomas do paciente, não o tamanho da próstata. Existem pacientes que têm próstatas muito grandes, têm poucos sintomas, pacientes que têm próstatas pequenas ao contrário, né? Pacientes com próstatas muito grandes com poucos sintomas e pacientes com próstatas pequenas com muitos sintomas. Então, assim, nesse caso, o ideal é que seja avaliado para até iniciar o tratamento medicamentoso e, em alguns casos, tratamento cirúrgico. Ok. Vamos mais uma para a gente encerrar aqui. Ai, bora lá. Quem tem problema de próstata pode ter trombose? Adriano, ele é de Patos. Obrigada, Adriano. Na verdade, a trombose, né, é uma coisa que é muito geral, né? Certo. Pode estar relacionado a diversos fatores. Normalmente, os pacientes oncológicos, eles têm uma maior propensão a ter trombose. Mas não necessariamente esse paciente tenha um câncer de próstata por ter trombose. Mas pacientes oncológicos, eles têm uma maior propensão, principalmente no tratamento cirúrgico, a necessidade de fazer uma profilaxia de trombose, né? Certo. Só mais uma? Então tá, vai, mais uma. Bora lá. Bom dia, doutor Marília. O câncer de próstata tem algum sintoma? Porque meu marido está com disfunção erétil. Pode ser o câncer? Se tiver mais de 50 para lá, né, gente? Não sei, tem que avaliar, né? Na verdade, a disfunção erétil não está relacionada com o câncer. Não tem relação. Existem três tipos de disfunções eréteis que a gente fala, né? Tem a grande maioria delas que é uma disfunção erétil psicogênica, que é aquela que é o paciente mais ansioso, pacientes mais jovens, pacientes que têm algum tipo de trauma sexual que cursou com a disfunção erétil. Existem aquelas que são as disfunções eréteis orgânicas, que estão relacionadas a algum tipo de comorbidade. Paciente hipertenso, diabético, vasculopatas, esses pacientes têm uma maior tendência a ter disfunção erétil. E tem aquela que é mista. Tanto tem o paciente com uma disfunção orgânica quanto uma disfunção psicogênica. Então, assim, é necessário ver inicialmente o que é que esse paciente ele tem de comorbidades, qual o tipo de disfunção erétil que ele tem, pra gente saber qual é o tratamento necessário para isso. Não necessariamente isso aí está relacionado ao câncer. Ok, obrigada, viu, doutor Ricardo, por ter vindo aqui esclarecer sobre esse assunto pra gente. Pessoal de casa que está nos assistindo, os homens, né, vamos se cuidar, né, doutor? Deixa um recado para esses homens aí, porque bando de homem... Olha, homem é difícil mais ir no médico, gente. Lá em casa é assim, olha, lá em casa só tem homem, né? Aí fala assim, olha, vocês têm que ir pro médico, é cada um que fica, não quero ir, não quero ir. Só vai em último caso, quando tá sentindo alguma coisa mesmo. É um caso sério, minha gente. Mas homens são mais difíceis, né, doutor? Com então, certeza. Convida esses homens aí para ir ao médico. Eu acho que assim, o Novembro Azul é uma oportunidade que o homem tem de poder se cuidar, de poder cuidar da saúde de uma forma geral. Não só da parte prostática, da parte sexual, mas também da qualidade de vida como um todo. Então, acho que não só em novembro, mas todos os meses são importantes para que o homem a gente consiga ter essa maior qualidade de vida, né? Maravilha, viu? Aí, obrigada, doutor Muito Ricardo. obrigado a vocês. Olha só.